Olá, tudo bem? Vocês estão no Todos em Um? Eu me chamo Rodrigo Corrêa e é um prazer ter vocês aqui. Bom, vamos começar o nosso giro de notícias de hoje. Vamos lá. Começando agora com a notícia do G1, né? O portal G1. Essa é a notícia. Senado aprova Zanin para a vaga do Supremo Tribunal Federal. Após 8 horas de sabatina na CCJ, advogado foi aprovado por 21-5 no plenário principal da casa. Eram necessários no mínimo 41 votos favoráveis. Ele conseguiu, se eu não me engano, 58 votos. Alguém aqui tem dúvida de que o Zanin seria aprovado? Eu não tinha nenhuma. É óbvio que ele seria aprovado. Bom, vamos para a nossa próxima notícia. A próxima notícia é do portal UOL. Vamos lá, é economia. Gasolina deve ficar até 34 centavos mais cara em julho, com a volta de impostos. Vamos entender isso aqui. Ó, a gasolina e o etanol vão ficar mais caros a partir do dia 1º de julho. Os combustíveis vão ter cobrança de PIS e COFINS. Com a volta da tributação, a gasolina deve ter o aumento de 34 centavos por litro e o etanol 22 centavos nos postos. As estimativas são da ABCOM, Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. Só para lembrar, uma informação importante, a cobrança do PIS e COFINS deixou de ser feita no ano passado, melhor dizendo, no governo Bolsonaro. Em março, o governo Lula anunciou a retomada da cobrança parcial dos tributos federais nos combustíveis. Em 1º de julho, está prevista a reoneração de total do PIS e COFINS para gasolina e etanol. O consumidor deve sentir o aumento rapidamente nos preços e nas bombas. Alguma novidade para vocês que ia ficar mais caro? Tinha sido feito tirado esses impostos exatamente para conter a inflação. Foi um mecanismo utilizado no governo Bolsonaro para conter a inflação. Muita gente, né, reclamava, mas funcionou, segurou o combustível lá embaixo. Agora, com a política que está sendo feita aí, vai retornar os impostos, é óbvio que a gasolina vai aumentar, né? Ou seja, eu já sabia, é óbvio isso. Vamos para a nossa próxima notícia, que é no portal Antagonista. Vamos lá. Banco Central contraria governo e mantém taxa de juros a 13,75. O Comitê de Política Monetária, o Copom, manteve a taxa de juros, a Selic, em 13,75 ao ano. A decisão foi divulgada pelo Banco Central após reunião nesta quarta-feira. A votação foi unânime. Eu já sabia. Aliás, o governo tem que agradecer o Banco Central por estar fazendo essa política, porque esse é o mecanismo para conter a inflação. Se não tivesse com a taxa de juros alta, muito provavelmente a gente já estaria sentindo um aumento nos preços, já sentindo uma inflação no mercado. Então, eu confio muito no corpo técnico do Banco Central e vem fazendo uma política aí para conter danos na economia do Brasil. Mas para mim também era uma coisa clara. Eu também já contava que seria mantido. Eles estão falando que talvez na próxima já tenha uma quedinha aí. E o governo Lula está aguardando essa queda de juros porque ele tem que anunciar o plano safra. E os juros altos atrapalham um pouco o governo na hora de anunciar as condições do plano safra desse ano. Isso daí deve estar incomodando o governo Lula. Então vamos lá. Vamos para a nossa próxima notícia, Metrópolis. Olha só, a gente só viu coisas óbvias, né? Agora a notícia do Metrópolis, mais fácil acertar números da Mega Sena, o resultado, diz ministro do TSE sobre julgamento de Bolsonaro. Gente, o Henrique Neves deu essa entrevista para o Metrópolis. E ele fala isso, que é mais fácil acertar números da Mega Sena do que o resultado do julgamento de Bolsonaro sobre a inegibilidade. Eu, sinceramente, não vejo dificuldade nenhuma. Para mim está muito óbvio aqui que eles vão deixar Bolsonaro inelegível. Eu já falei aqui em vídeo, a não ser que seja estratégia da esquerda manter Bolsonaro elegível, porque talvez, se deixar ele inelegível, quem o Bolsonaro indicar, a população vai em peso nesse indicado, e esse indicado pode ter menos rejeição que o Bolsonaro, ou seja, trazer mais dificuldade para a esquerda.
Então eu vejo o que depende aqui do resultado. Qual a estratégia que a esquerda vai adotar para as próximas eleições? É isso que manda. Se ela achar que é mais fácil manter o Bolsonaro elegível, para ter um pouco mais de facilidade na próxima eleição, assim o fará. Agora eu vou colocar para vocês um canal que eu gosto muito, é o Kim Paim. E ele fala sobre as chamadas emendas parlamentares, conhecida no governo Bolsonaro, que todo mundo chamava de orçamento secreto. Olha aqui como ele faz uma sequência de manchetes de jornais e essas manchetes expõem o mecanismo. Vamos lá, vou pôr para vocês aqui, vou encher a tela e depois no final a gente conversa. Prestem atenção. Que Lá vai, voltou hein? com todas as suas práticas históricas. Parabéns! É isso daí, é por isso que o Brasil vai dar certo. Aí, gente, vamos dar uma olhada aqui. Hoje de manhã, 4h30 da manhã, o Globo soltou essa nota. Lula libera 3 vezes mais emendas do que Bolsonaro, mas não garante base sólida. Veja valores. O presidente é superadversário em repasses na largada do mandato. Mandela engessado, incomoda parlamentares. 3 vezes mais que Bolsonaro. Se olha uma nota dessa, você deve estar meio incomodado já, né? Mas se você mancha isso daí pra uma pessoa qualquer, ela olha assim, beleza. Ela tenta te dar uma desculpa. Uma pessoa comum que não acompanha política, ela vai tentar desculpar, ainda mais se ela for de esquerda. Não, mas ela vai tentar relativizar. Não, mas tá de errado, é isso, aquilo outro, tá tudo mais. E aí, eu sigo uma linha que você consegue convencer uma pessoa quando você vai apresentando várias informações. Você apresentar uma, depois outra, depois outra, depois outra, você apresentar várias de uma vez só, aí eu acho que o seu argumento ele fica mais robusto. Porque veja só, Lula libera 3 vezes mais emenda. Sim, mas tem o que isso daí? Não, 3 vezes mais que o Bolsonaro, é beleza. E você mostra a nota que saiu anteontem. O governo Lula abre a torneira e paga 2,4 bilhões em emendas. Aí você fala assim, pô, abre a torneira, né? Tá meio complicado. Após passar sufoco em votação na Câmara, o governo Lula atendeu a pedidos de aliados e pagou emendas. Você mostra duas, o cara fica, mas de boa, né? Pra votação, é do jogo, né? Presidencialismo de coalizão. Aí, eu quis fazer isso daí pra você ver, como o argumento vai ficando mais robusto. No mês de maio, o Atlas, lá no capítulo de Congresso Nacional, ele tem um subtema, né? Um capítulo à parte que é Orçamento Secreto do Bem. Aí vamos dar uma olhada. Só coloquei as notícias de maio. Mas se vocês pesquisarem emendas, vocês vão achar notícias em abril, em março, em fevereiro e em janeiro. Mas vejam só. Após a reunião com Lira, Lula manda a equipe liberar emendas a parlamentares. Isso foi dia 2. Dia 9. Lula cobra Rui Costa e manda pagar orçamento secreto. Aí você já deu 4 notícias pro teu amigo picanheiro. Ele já tá meio assim, né? Fala, pô, bicho, já começa a ficar sem argumentos. Aí depois tu mostra pra ele que em 27 de julho de 2022, o Lula tweetou que orçamento secreto é a excrescência da política brasileira. Importante lembrar para que fique claro, nesse exato momento o Lula está criticando a atitude de Bolsonaro no governo dele. Então vamos lá. E a sequência que vem aí são críticas no governo Bolsonaro, depois volta para o Lula. Brasileira. Não é sério? Se você quer fazer algo sério, não é secreto. Isso nunca aconteceu e acontece agora porque o atual presidente não governa marionete. Ele fica, mas aí depois você mostra o site oficial do Lula. Orçamento secreto é o maior escândalo de corrupção da história. Entenda. Aí depois você mostra pra ele, Simone Tebet diz que o orçamento secreto pode ser o maior esquema de corrupção da República. Foi 2022. Aí depois você mostra pra ele que o Felipe Neto falava, não existe orçamento secreto, não é bolsolão. Depois você mostra que o Felipe Neto falava que parem de falar orçamento secreto, isso não comunica nada pra massa, e não tem tempo de ir para entender cada detalhe do que se trata, sua até profissional. Expliquem o esquema de propina do Bolsonaro para comprar políticos de maneira clara. Quando você mostra isso pro Felipe Neto, você fala, pô, tá entendendo, irmão, como são as coisas? Ainda que ele não mude de ideia sobre o Lula, ele vai ter que dar o braço a você, que ele caiu narrativa sobre o Bolsonaro. Mas você continua, voltando pra maio, 10 de maio. Governo libera bilhões em emendas a deputados antes de votar em arcabouço. Dia 11 de maio, derrame recorde. Após derrota na Câmara, governo distribui 700 milhões em verbas em um único dia. Aí depois você vai pro dia 11, você mostra alguém de esquerda, Tabata Amaral. Orçamento secreto! Sem transparência, Lula manda pagar 9 bilhões em emendas negociadas por Bolsonaro que ficaram penduradas. Bolsonaro barrou, Lula quer pagar. Paga, rapaz! Lula, sem transparência, daquele jeito. Aí até a Tabata Amaral diz, o que é orçamento secreto na prática? É uma emenda do ministro Juscelino Filho virar uma obra superfaturada de baixa qualidade que empurra água da chuva para dentro das casas. Não importa de qual governo estamos falando, essa institucionalização da corrupção precisa acabar. Aí teu amigo agora foi balançado. Porque se fosse só a notícia do Globo, o cara olhava, não, é tubarão do Metrópolis. Aí depois tu traz de maio. Aí depois tu mostra a opinião da esquerda, em 2022, que era orçamento secreto, as narrativas. Aí depois tu mostra agora em maio a própria esquerda criticando uma matéria sobre o orçamento secreto. 11 de maio também, Padilha diz que Lula paga mais emendas que Bolsonaro e que não se pode criminalizar política. 13 de maio, sob pressão, Lula acelera a liberação de recursos e loteamento de cargos. Dia 14 de maio, presidencialismo de comercialização. O Estadão escrevia na época um editorial para criticar o que estava sendo feito. A reciclagem do orçamento secreto para garantir apoio de projetos ruins, em troca de gastos ruins, expõe a hipocrisia de Lula e derruba os mitos de grande articulador da Frente Ampla.
Dia 22 de maio, o governo autoriza a liberação de 1,2 bilhões em emendas em meio à pressão no Congresso. Dia 25 de maio, Lula libera 1 bilhão no dia do arcabouço. Deputados admitem votar por verbas pelo Brasil, né? Dia 25 de maio também, deputados que votaram a favor do arcabouço fiscal receberam em média 3 vezes mais emendas. Mas o L, aqui o teu amigo tá falando, tá bom, eu entendi, velho. Eu entendi. Beleza, você venceu, pode parar. Mas você não traz mais uma, mais duas. Aí você encerra. Lula bate recorde e libera 1,7 bilhão em emendas, sob risco de maior derrota no Congresso. E você fecha, no dia 31 de maio, chave de ouro, emendômetro. Lula já pagou mais de 5 bilhões em emendas, mas o Congresso cobra mais. Pois é, gente. Não é óbvio que o governo Bolsonaro foi desgastado e era falado nas mídias o orçamento secreto, o orçamento secreto. Eu trouxe num vídeo recente meu que o Lira fala lá no estúdio da Globo News que tem uma diferença entre a emenda parlamentar que está sendo paga aí pelo governo Lula e o governo Bolsonaro. Uma delas é que no governo anterior você sabia para onde ia o dinheiro e no governo atual não se sabe para onde vai. Ou seja, mantiveram o mecanismo continua funcionando, só que pioraram. Agora você não sabe para onde vai o dinheiro. Hipocrisia total, né, gente? Vamos ser sinceros. Se vocês. A mídia também tem que ajudar e de forma clara. Se bateram tanto no Bolsonaro por causa de emenda parlamentar, bata forte no Lula também por emenda parlamentar. Mas bata do jeito que tem que ser. Não fale que é um bolsolão, que nem você olha lá o Felipe Neto falando, e agora você não ouve o Felipe Neto falar nada das emendas parlamentares que o Lula está usando. Não fala nada. Por que não fala que é a volta do mensalão do Lula? Pode ser também, por que não? Certo? Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Não se esqueça disso, que é muito importante para a gente, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.